Olá pessoal, então agora estamos aí na nossa última aula aí de matéria, né, do curso aqui de Fundamentos da Gestão da Qualidade, que é onde a gente vai falar sobre as técnicas e as ferramentas ligadas à qualidade, né? É impossível você trabalhar na área da qualidade sem ouvir falar das famosas ferramentas da qualidade. Inclusive nesse curso a gente passou brevemente por ela quando a gente falou lá no TQM sobre a filosofia do Karuo Ishikawa, né? O Ishikawa falava que a maioria dos problemas principalmente com a visão ali de garantia da qualidade, podem ser resolvidas usando 7 ferramentas básicas, né? Nessa aula aqui, a gente vai esclarecer, então, o que são essas técnicas para gestão da qualidade e o que são as famosas ferramentas da qualidade. Tá, então vamos dar uma olhadinha. Então, o que são as ferramentas da qualidade? Bom, essas ferramentas da qualidade, elas são ferramentas que qualquer pessoa pode utilizar dentro do seu trabalho para ter ideias de mudança, ter ideias de melhoria da qualidade, né? Então são ferramentas de melhoria contínua, né? Eu acho que o grande representante disso é inclusive o famoso diagrama de Ishikawa, né? O diagrama de espinha de peixe. Ele é uma ferramenta que ajuda a gente a entender por que um determinado efeito indesejado acontece. Então, por exemplo, eu tenho lá, defeitos de fabricação na peça X, né? Daí eu coloco isso daqui, né, em evidência ali na ponta do Ishikawa, desenho aqui a minha espinha de peixe e coloco algumas macrocausas, como por exemplo 6Ms, né? Então, meio ambiente, mão de obra, máquina, medição, matéria-prima e método, né? E daí eu coloco aqui, então, o defeito de fabricação, ou no método, o que tem a ver com ele? Eu tenho aqui um desvio, né? Na medição, né? Na medição eu tenho uma falta de calibração. Na mão de obra, falta de treinamento, e a gente vai colocando, né? Óbvio que no diagrama de Ishikawa a gente não faz ele do jeito que eu estou fazendo. Geralmente a gente junta uma equipe para que entende sobre aquele problema, daí a gente fala, olha, sobre método, e a gente vê várias microcausas aqui. Na verdade, é uma ferramenta que vai ajudar a gente na análise, né? Esse famoso diagrama de Ishikawa, e a gente vai saber o que está causando aquele defeito, né? Aquele efeito indesejado, que no caso que eu coloquei defeito, e eu também consigo pensar em mudanças sobre esses caras, tá? Eu não vou falar sobre ele, que ao longo da formação a gente fala bastante, inclusive tem um curso aí de diagrama de Ishikawa, também tem bastante material gratuito no site da FM2S sobre o Ishikawa, mas enfim, né? Ele representa bem como que essas ferramentas ajudam uma pessoa a resolver um problema ou a melhorar um processo, né? A definição das ferramentas é o que a gente coloca aqui, então, ferramentas da qualidade. Quais ferramentas analíticas poderíamos usar para nos ajudar nos processos lá da qualidade, né? Então, as ferramentas da qualidade são justamente para isso, né? São ferramentas analíticas simples para coletar dados e analisar problemas, nos ajudando a conduzir as atividades de planejamento, controle, garantia e melhoria da qualidade. Elas vão nos ajudar a entender quais são as características problemáticas dos nossos produtos e processos, bem como quais aspectos a gente tem ali problema, né, no processo. E também nos ajuda a já ter ideias para resolver esses casos. E quais são essas ferramentas e técnicas? Bom, se a gente pensar lá na nossa seara, né, no nosso sistema de gestão da qualidade, a gente até coloca lá, né, o QMS, que é o Quality Management System, ou seja, o sistema de gestão da qualidade. Daí a gente tem garantia da qualidade e controle da qualidade reativa. E a gente tem uma série de técnicas e ferramentas. Por exemplo, eu trabalhar com inspeção me ajuda a resolver isso daqui, com contenção, né? A maioria das ferramentas, elas entram, né, aqui já na garantia da qualidade, né? Aqui eu também coloquei outras metodologias que não só as ferramentas clássicas, como por exemplo, o Kaizen, né, que é a visão oriental ali de melhoria contínua. Ela é uma ferramenta que ajuda a gente a melhorar continuamente os nossos processos. O Lean, o Six Sigma, também ajudam a gente a resolver o nosso processo, né? O MASP, que é o método analítico para solução de problemas, também ajuda a gente a melhorar os nossos processos. Para garantir o produto ali, então inspeção, contenção, né? Planos de contenção,
até analisar a sucata, né, ter ali, ou sucatear, né, na verdade é sucatear, né, para não chegar no meu cliente, retrabalhar para não chegar no meu cliente, né. Até eu posso usar essas ferramentas, posso ter um programa de Six Sigma que estuda a característica da minha sucata e do meu retrabalho, aprende sobre por que a gente está sucateando e retrabalhando, e daí toma ações nos processos produtivos para evitar que isso aconteça, né? Então a gente tem aqui várias técnicas para falar isso, né? A mesma coisa, a capabilidade CEP, né, e controle estatístico de processo, ajuda a gente a entender o nosso processo. Enfim, né, aqui coloca em perspectiva. E aqui temos as famosas ferramentas, né? A gente dividiu em duas páginas essas ferramentas. Aqui são as 7 ferramentas clássicas, né, da qualidade, que o próprio Karushi Kawa falava bastante. E na outra página a gente tem uma expansão disso com algumas outras ferramentas. Então, por exemplo, quais são aí as 7 ferramentas clássicas? A primeira é o famoso diagrama de Chikawa. Então, o que ele é? Ele é uma ferramenta que ajuda na identificação de causas raízes de problemas no processo, né? Então, é justamente esse cara aqui que eu mostrei, né? Então, eu coloco lá o problema e eu vou buscar as causas, né? As causas específicas para aquele problema, buscando resolver. Quando que eu uso o diagrama de Chikawa? Quando eu quero eliminar e identificar e eliminar gargalos, ter uma visão de 6 M's ali. Na verdade, fazer uma análise de causas e ter mudanças a partir dessas causas, né? A outra ferramenta que a gente tem, são as análises de capabilidade e de controle estatístico de processo, que é uma ferramenta, a gente tem um curso, a parte disso daí, né, que está dentro do plano da qualidade, mas a gente também tem um curso, no Greenbelt a gente fala muito delas, né. Então o que é isso? São técnicas para avaliar o produto do processo quanto à estabilidade e as especificações do cliente, né. Então eu tento construir estatisticamente uma previsibilidade para aquele meu processo e comparo isso com a expectativa do cliente, né. Eu uso para tratar anomalia, identificar melhoria no processo temporal. Por exemplo, né, o gráfico de controle, que é uma das ferramentas principais ali quando a gente fala de controle estatístico de processo, né? Qual que é a ideia dele, né? Qual que é a ideia desse gráfico de controle? Eu acompanhar o desempenho de um processo. Por exemplo, ou de um serviço. Vamos voltar lá para a nossa hamburgueria servindo hambúrguer, né? Então eu posso coletar uma característica de interesse desse serviço, que é o tempo que eu demoro para servir o hambúrguer, né? Então, o tempo para servir o hambúrguer. E daí, a cada hambúrguer que eu estou servindo, em ordem cronológica, eu estou coletando esse tempo. E eu vejo que esse tempo ele fica variando, né? Ele tem uma variação natural, ele não sai muito disso, né? Então, por exemplo, ele pode ficar aqui, né? Eu até consigo usar um modelo estatístico, que nem uma curva normal, uma parametrização disso daqui, que eu falo, olha, a maioria dos hambúrgueres ele é servido nessa centralidade aqui, que é, por exemplo, 15 minutos. No máximo, ele é servido aqui com 25 minutos e no mínimo ele é servido com 5 minutos, né? Então eu crio esse modelo, eu consigo até ter uma previsibilidade estatística do tipo assim, olha, 99,7% das vezes ele vai ser entre 5 e 25, dado que o processo está como ele sempre esteve. Então eu coloco essas linhas aqui, né, esses limites, né, que é o que se espera para o meu processo. Então, ele vai ser entre 25 e 5, e vou acompanhando, né. Se algum hambúrguer, né, ele, por exemplo, esse hambúrguer aqui, ele demorou 35 minutos para ser servido. Então, isso daqui, pessoal, é uma anomalia, né? Algo aconteceu, que o meu processo, se tudo acontecer como sempre aconteceu, ele vai servir entre 5 e 25. Aqui, eu tive uma anomalia. Então, eu sei estatisticamente que esse cara está fora. Então, alguma coisa quebrou o meu processo. E daí eu posso investigar. Quando que ele quebrou? Foi no hambúrguer de número 352. O que aconteceu com esse hambúrguer? O que aconteceu nesse dia que a gente fez esse hambúrguer? Daí eu vejo, nesse dia, um dos meus cozinheiros não veio porque ele estava doente. Inclusive, essa minha anomalia, ela continuou alta aqui, tá vendo? Vários hambúrgueres naquele dia foram servidos a mais. Então, eu localizo essas anomalias e identifico as causas delas através de uma análise temporal
e posso trabalhar para resolver isso, né? Então essa é a carta de controle, né? A capabilidade eu também comparo essa previsibilidade com a expectativa do cliente. Por exemplo, o meu cliente ele não aceita, aqui está a especificação dele, nenhum hambúrguer com mais de 20. Pô, mas eu estou prevendo uma certa quantidade entre 20 e 25, né? Quanto que isso daqui corresponde de defeito? A técnica de capabilidade ajuda a gente a usar esse modelo paramétrico para identificar esse tanto. Então, olha, você vai ter problema em 7,5% dos seus hambúrgueres. Um exemplo, tá? A gente faz isso. A outra ferramenta interessante que a gente tem é o histograma, né? O histograma também é um gráfico que ele mostra para a gente a distribuição dos nossos dados, né? É a mesma coisa assim, eu posso fazer um histograma, o Google até dá esse histograma, né? Que ele fala, eu quero ir comer no restaurante X. Daí ele mostra para mim, né, o quanto de gente procura pelo restaurante X ao longo das horas do dia, né? Então eu vejo lá, entre as 9 e as 10, entre as 10 e as 11 horas, 11 meio-dia e 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu mostro, entre as 9 e 10, 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13. Então, isso daqui é um histograma, né? Eu ploto a frequência, né? Cada barra aqui é um número. Então, entre as 9 e as 10 horas, eu tive 5 pessoas procurando esse restaurante. Entre as 10 e as 11, eu tive 6. Aqui eu já tive 15. Aqui eu tive 35. Aqui eu tive 15 de novo. Aqui, por exemplo, eu posso ter tido 7, 5 e 2 pessoas procurando ele entre as 16 e as 17. Então, com esse histograma, eu consigo entender a distribuição de um dado ao redor de uma variável, né? A mesma maneira que eu fiz isso daqui para a distribuição das pessoas no restaurante, eu posso ter a minha peça, né? Supondo que eu estou fazendo um taruguinho de metal, né? Esse taruguinho aqui teria que ter 10 milímetros. Então, às vezes ele sai com 9,7, 9,8. Então, eu consigo mostrar um histograma de quantos taruguinhos estão lá com cada tipo de dimensional, certo? Então, ele é uma ferramenta gráfica de análise de frequência dos dados de um processo, né? E a gente usa para avaliar a frequência média, entender qual que é o valor mais frequente, qual que é a dispersão daquele meu dado. A gente pode usar para tudo isso daí. A outra ferramenta interessante é o famoso gráfico de dispersão, né? Que ele é um gráfico que ajuda a gente a ver correlação entre variáveis de um processo, né? E a gente usa para identificar causas dos problemas e nortear estratégias de melhoria. Por exemplo, né? Um exemplo bem aí industrial, né? Do gráfico de dispersão, né? Então eu posso pensar se um parâmetro de uma máquina influencia em um parâmetro do produto. Por exemplo, eu tenho que fazer o taruguinho e eu tenho que medir essa altura H dele, certo? E a máquina que faz o taruguinho é uma prensa, certo? Então eu estou prensando aqui, né? Será que a força que eu aplico nessa prensa interfere no meu taruguinho H? Daí, para eu responder essa pergunta, eu coleto dados, por exemplo, eu vou fazendo lá vários taruguinhos, né? Então aqui eu tenho lá o taruguinho 1, taruguinho 2, taruguinho 3, taruguinho 4, 5 e assim por diante. Daí eu tenho a força que eu coloquei na prensa. Esse daqui foi com 10 quilos, o outro foi com 20, esse daqui com 30, esse daqui com 40, esse daqui com 5. Eu estou aumentando, a cada taruguinho eu faço com mais força. E daí eu coleto a espessura. Então esse daqui teve 101, esse daqui teve 52, esse daqui teve 25, esse daqui teve 12 e esse daqui teve 10. Então eu coloquei isso, daí eu ploto, né, num gráfico de dispersão essas duas variáveis, né? Então aqui nesse eixo X eu coloco o tamanho e aqui eu coloco a força. Então o primeiro ponto, ele teve força em 10 e espessura em 100, daí eu coloco esse ponto aqui. O segundo, força em 20 e espessura em 50. Espessura em 25, 30, 25, 40, 12, 50, 10. Então, o gráfico de dispersão mostra para mim que tem uma correlação. Quanto maior a força, menor a espessura do taruguinho. Assim eu consigo entender
e aprender sobre como que um parâmetro de processo influencia, por exemplo, numa característica de produto. É uma ferramenta maravilhosa que ajuda a gente nessa trabalho com a qualidade. Além do gráfico de dispersão, eu tenho a famosa folha de verificação, né, que é uma ferramenta para coleta de dados. É que nem quando a gente vai, né, no estacionamento, né, às vezes a pessoa tem uma folha lá que ele anota nosso carro. Então tem a vista frontal do nosso carro aqui, né? Então ele, olha, aqui está batido, daí tem a vista lateral. Ah, aqui tem um risco no carro, ele vai colocando. Isso daqui ajuda a gente a coletar dados. Para cada carro, ou cada produto, cada observação do processo, eu anoto onde é que está o defeito, onde é que está o problema, tá? O fluxograma também é uma ferramenta muito conhecida que ajuda a gente a enxergar um processo. E temos também o gráfico de Pareto, né? Que é aquele gráfico que plota a frequência de determinada causa contra as observações que a gente tem, né? Então, por exemplo, o que é um gráfico de Pareto, né? Eu posso fazer um gráfico de Pareto para defeitos em uma peça, né? Eu tenho que primeiro coletar dados, tá? Então, lá, aqui eu tenho lá o defeito e aqui eu tenho o tipo de defeito. Então, defeito 1, ele era do tipo quebra, que é uma variável classificatória. Defeito 2, ele é do tipo risco. Defeito 3, ele é do tipo quebra também. E assim por diante, eu vou coletando dados. Daí com o Pareto eu consigo mostrar, ó, número total de quebras. Supomos que eu tive 300 quebras, né? Então aqui eu tenho lá quebras. Depois eu tive risco, depois eu tive falha, depois eu tive não sei o que lá, né? Então o Pareto ele mostra a frequência e daí ele mostra a porcentagem acumulada. Então eu sei que, por exemplo, ó, a quebra, eu tive 300 observações que correspondem a 70% de todos os problemas. Ó, note que essa coluna ela é muito maior que as outras. Então, está destacando que a maior causa para o meu problema é quebra. Então, ele ajuda a gente a avaliar isso. Que é o que a gente coloca aqui, né? Ó, Pareto é uma ferramenta gráfica para priorização de esforços e eliminação de certos tipos de defeito. Então, o que eu tenho que me preocupar primeiro? Eu tenho que me preocupar primeiro com a quebra, né? E daí ele ajuda a gente a focar a equipe e identificar os erros mais frequentes. Então essas são as 7 ferramentas clássicas e eu mostrei aqui, né, como que elas podem ajudar pra caramba a gente no trabalho de qualidade. Ajuda o analista, ajuda a pessoa que está trabalhando ali a identificar isso, certo? Por isso que a gente bate bastante nisso daqui. Inclusive na plataforma a gente tem curso para cada uma dessas ferramentas, tem um para todas, no Green Belt, no Yellow Belt. A gente vê bastante isso, inclusive o Yellow Belt é gratuito, se você quiser aprender mais sobre a maioria delas, tá lá no Yellow Belt que vale a pena a gente fazer, né? E aqui, por fim, né, a gente tem outras metodologias aí, né, que ajudam. Então tem lá a ferramenta dos 5 porquês, que é uma ferramenta também que ajuda a gente a identificar a causa raiz, o 5W2H, que é uma ferramenta de implementação, a folha 3, que é um roteiro de melhoria, né, que é aquela folha da Toyota, FEMEA, que é uma análise de risco também muito utilizada em produtos complexos, e o 5S, que é padronizar o nosso ambiente de trabalho para a gente ser mais produtivo e ter menos problemas de qualidade, tá? Então são as ferramentas clássicas aí da qualidade. Tudo bem? Então, era isso sobre as ferramentas. É interessante mostrar que essas ferramentas, elas são bem práticas, né, para ajudar a gente no trabalho do dia a dia, né? Então, na última aula, a gente vai fazer uma breve revisão desses conceitos e até a próxima.